Shalom, igreja. Boa noite. Tem algum visitante aqui? Se estiver, levanta a mão, dá um shalom. Sejam bem-vindos, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu temo e tremo aqui. Glória a Deus. Agradeço a Deus, primeiramente, que eu não sou nada, não sou digna de estar aqui. Mas o Senhor, Ele cuida de tudo e Ele nos capacita. Agradeço a minha liderança por confiar e confiar que o Senhor iria me usar. E aqui estou eu confiando no Senhor, na dependência dEle. Nesse momento, eu gostaria que vocês pudessem estar abrindo a palavra do Senhor em 2 Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 6. Iremos ler uma pequena passagem e depois iremos orar. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Isso o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui destinado, pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu queria ver a versão aqui. No 13 até o 14, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito e mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém, Senhor amado, esta é a Tua palavra. A Tua palavra, a palavra da verdade, a palavra sagrada, a palavra santa. Senhor, neste momento, eu Te louvo, Te glorifico, Te engrandeço, Senhor. Pois só o Senhor é santo, assim como foi ministrado. Ah, Deus, Tu és santo e Espírito Santo que habita dentro de nós se manifesta nesse momento. Vai tomando os meus lábios, a minha mente, tudo que o Senhor tem para trazer para o Teu povo, para a Tua igreja, para quem está na live. Meu Deus, toma o controle de todas as coisas, Senhor. Faz-se cumprir o Teu querer, a Tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor a partir de agora, me guiando, me capacitando e me direcionando, para que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido, para que somente o Senhor apareça. Te peço, Senhor, me ajuda para que eu possa diminuir e o Senhor possa crescer, o Senhor possa aparecer. E eu sumo a partir de agora, tomo controle
controle de todas as coisas. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que tente oprimir os teus filhos. Repreendo pelo poder que há no nome de Jesus todo espírito que tenta gerar sono, que tenta gerar dispersão neste ambiente, que tenta conturbar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, sejam dissipados agora. Acampa os teus anjos, Senhor, aqui neste lugar. Usa as tuas servas que estão intercedendo. Faz-se cumprir o teu querer, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E quando eu estava... Podem sentar. Quando eu estava meditando nessa palavra, já tem alguns dias que o Senhor tem me ministrado com o Timóteo, né? E eu estava observando. Aqui no versículo 8 diz, para participar com ele do sofrimento, a favor do Evangelho. E aí, primeiramente, eu já fui constrangida. Será que a gente tem sofrido? Será que a gente tem sofrido, padecido pelo Evangelho? Será que temos sofrido em prol da obra? São tantas coisas que acontecem que muitos não têm noção das guerras, das lutas que são travadas. Mas será que nós temos padecido pelo Evangelho, pela obra do Senhor? E isso mexeu muito comigo. Na verdade, eu fui muito cortada com essa ministração. E enquanto eu escrevia, eu ia chorando e eu ficava, meu Deus. E mais uma vez, durante o louvor, eu perguntei, meu Deus, por que eu não sou nada? E aí veio o segundo louvor. Porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Eu fiquei, meu Deus, amém, Senhor. É para o Senhor, é o Senhor quem faz. Então seja engrandecido. Seja glorificado e me usa. E no versículo 9, vem dizendo que Paulo disse que o Senhor, Ele nos salvou, Ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada. Isso antes dos tempos eternos. E aí, eu parei para analisar. Sim, o Senhor, Ele nos salvou, Ele nos chamou e com santa vocação. E aí, quando Ele fala com santa vocação, Ele está falando, sim, de cumprir o querer. Vamos dizer, cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. O Senhor separou a todos com um propósito específico. E Paulo, ele foi chamado com a vocação de ser um pregador, como diz no versículo 11, ser um apóstolo e ser um mestre. O Senhor, Ele determina, Ele nos separa desde o ventre, com um propósito, com um dom que vai colocar, com habilidade, com a característica, com um ministério que será o seu respectivo para você cumprir o propósito dele. O Senhor, Ele nos separa. Ele nos chama para cumprir uma vocação, a santa vocação. Porém, como a palavra já diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. O Senhor chama a todos, mas não são todos que dizem, estou aqui, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. O Senhor chama a todos, mas não são todos que se aliançam com o Senhor Jesus para cumprir de fato o querer de Deus. O Senhor chama. E falando de chamar, o tema é, espero que já esteja, chamados para sermos aprovados. E quando até eu estava anotando o tema aqui, eu me lembrei de uma ministração que teve no Reset Life, chamados para vencer, que faz muito sentido com o que o Senhor me direcionou aqui. Chamados para sermos aprovados. E lá em 2 Timóteo, no seu capítulo 2,
do versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que manja bem da palavra da verdade. E aí eita, meu Deus, glórias ao Senhor. Maneja bem a palavra da verdade. Eu fui dilacerada naquele momento. Por quê? Primeiramente, em 19 de dezembro de agora, eu completei 4 anos que eu me converti. Que eu fiz uma aliança, glória a Deus. Que eu fiz uma aliança com o Senhor Jesus. Porém, eu nunca li a Bíblia toda. Eu já iniciei, já mudei, li muitas partes. Isso não quer dizer que eu não leia com frequência, mas eu nunca li a Bíblia toda. E quando falou, maneja bem a palavra da verdade, veio um questionamento. Para eu ser aprovada, eu tenho que manejar bem também a palavra da verdade. E isso não quer dizer somente quem já leu toda a Bíblia que será aprovado. Mas também não quer dizer que quando eu terminar de ler, ano que vem, a Bíblia toda, eu já estarei aprovada. E também não quer dizer que porque eu estou ministrando bem a palavra de Deus aqui, eu sou aprovada, eu estou aprovada. E aí eu pesquisei o significado de manejar. Sujeitar a ação das mãos. Mover com a mão. Manobrar, mas também é praticar. Trabalhar com. Então, manejar bem a palavra da verdade não é somente eu ler, eu ministrar, eu pregar, mas eu tenho que praticar também. E aí, voltando para o versículo 15, do capítulo 2 de 2 Timóteo, ele vem dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeiramente, para eu me apresentar perante o Senhor, eu tenho que estar em santidade. Depois eu tenho que estar, como ele disse, aprovado. Para estar aprovado, eu tenho que seguir os direcionamentos do Senhor, eu tenho que cumprir o querer do Senhor. Depois ele vem dizendo, como um obreiro que não tem de que se envergonhar. E aí chega a questão. Um obreiro que não tem com que as pessoas apontarem o dedo e dizer que está errado, que está em pecado, que fez isso, que fez aquilo. Sem temer, não ter nada do que se envergonhar. E aí, que manja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Manja, amém também. Praticando e ministrando ela, manuseando ela. É como quando acontece durante uma pregação que abra a linha Ageu e a gente demora meia hora para achar Ageu. É pequenininho. Literalmente, Ageu daqui também é pequenininho. Mas a gente tem que manejar bem a palavra do Senhor. Porque vai haver um ponto em que não vamos ter a palavra aqui em nossas mãos. Nós precisamos guardá-la no nosso coração. Para que, quando for necessário exortar, a gente vê que algo está acontecendo na frente dos nossos olhos, que não condizem com o mandamento do Senhor, que não condizem com a palavra do Senhor. Nós precisamos ter cravado no nosso coração para poder direcionar, para poder padecer por aquela situação, para poder exortar, para poder cuidar do Evangelho, da obra, do reino do Senhor. Em 2 Timóteo, no seu capítulo 2, no versículo 20. Deixa eu tomar um gole aqui, gente. Glória a Deus. Água doce de Betão. No versículo 20. Ora, numa grande casa
não somente a vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. E algo que eu estava pensando muito, inclusive eu tenho sido ministrada durante esses dias, é exatamente sobre essa questão de todos nós temos uma importância para Deus. Cada um foi chamado com um propósito, com uma vocação específica. Cada um tem uma função específica para a obra, para a casa do Senhor. Independente se o vaso é de ouro ou de barro. Independente se ele é de prata ou ele é de madeira. Todos são importantes, todos são úteis. E eu estava tentando trazer um exemplo de vasos que a gente pode utilizar. E na minha mente só veio o vaso do banheiro. Mas ele é útil também. E como? Mas existe um vaso que a gente pode colocar na porta da casa. Mas também ele tem uma função específica. E é diferente do vaso que eu vou colocar água para servir na mesa. É diferente do vaso que eu vou colocar lá no fundo para colocar umas sementezinhas. Todos são importantes. Cada um com uma função específica. E lá no versículo 20 vem dizendo que uns são para honra e outros para desonra. Outros são para vergonha. E eu não quero ser um vaso para vergonha. Eu quero ser um vaso de honra. E eu espero que todos também queiram isso. Mas para sermos um vaso de honra, precisamos passar por um processo. Por um aperfeiçoamento do Senhor. Pelo lapidar do Senhor. E lá no 21... diz assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, ou para o Senhor, e preparado para toda boa obra. E se existe um vaso de desonra no nosso meio, ele tem a oportunidade de se tornar um vaso de honra. O Senhor, Ele não quer simplesmente pegar esse vaso que talvez esteja arranhado, partido, sujo, e jogar fora. Deus não quer isso. Porque todos são importantes para Ele. Ele dá uma oportunidade para que esse vaso, ele se torne um vaso de honra, um vaso útil para a casa do Senhor. Ele dá uma oportunidade, mas cabe a este vaso dar o primeiro passo, tomar uma atitude, tomar uma decisão. Cabe a este vaso não desistir, se manter firme, mas se manter firme no Senhor. Se há necessidade de confessar um erro, de se arrepender, de confessar algo, um pecado, que seja confessado, que se arrependa, que deixe o erro para trás. Depois, ele deve seguir as diretrizes do Senhor, os mandamentos do Senhor, os direcionamentos do seu líder. E aí, manejar bem a palavra do Senhor, que é o nosso manual. Depois que ele faz tudo isso, ele se torna um vaso útil, preparado para toda boa obra. Eu não quero ser um vaso inútil, um vaso empoeirado no canto. Eu quero ser um vaso que agrade ao Senhor.
E melhor, um vaso santificado. É necessário que estejamos nos santificando diariamente. Nos purificando diariamente. Como vamos deixar que o Senhor, Ele nos trate, nos molde, nos aperfeiçoe, se não nos entregamos a Ele, se não rendermos as nossas vidas para Ele? Precisa ter o acesso. Precisa que nos entreguemos ao único que pode de fato tratar, curar, libertar, o Senhor Jesus. Se apresente para o Senhor como obreiro aprovado e estará preparado para toda boa obra. E quando eu repito isso sobre obreiro aprovado, não quer dizer somente aquele que tem um óleo derramado na cabeça. Mas tem a ver sim com todo aquele que serve na casa do Senhor. Todo aquele que o Senhor já gerou no coração o desejo de servir na casa dele, de servir a Ele, de glorificar a Ele. Isso é ser um obreiro da casa do Senhor. E com o decorrer do tempo, o Senhor vai capacitando, vai direcionando, vai revelando qual a tua vocação. Existe o tempo para todas as coisas. E se existe um vaso de desonra, não podemos julgá-lo. Mas precisamos cuidar, exortar, interceder por aquele vaso. Está convicto que o Senhor é o Deus que pode transformar aquele vaso de desonra num vaso de honra. A palavra fala que somos corpo. Somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele precisa estar perfeito. Mas se existe um pequeno defeito, o outro membro precisa cuidar do outro membro. Precisa corrigir. Precisa alinhar. Porque Deus é Deus que cura. Se existe um membro que está ferido, pode curar aquele membro. Não podemos simplesmente, minha mão está machucada, eu vou arrancar minha mão porque ela está machucada, porque ela está suja. Ninguém faz isso. Então que a gente não faça isso. Em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, no versículo 5, diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre teu ministério. E eu via muito evangelista disso ministrando essa palavra. E é algo muito óbvio, porque o Senhor, Ele está nos chamando para pregar a palavra dEle, para cumprir a obra de um evangelista. Ele nos chama. E aqui está falando, cumpre o teu ministério. E o ministério aqui está falando sobre vocação, sobre o chamado. Então, quando é dito para fazer a obra de um evangelista, é porque lá em Marcos 16:15, o Senhor Jesus disse: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Que crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o Senhor Jesus, Ele direciona para que todos preguem o evangelho, para que todos evangelizem, para que todos falem de Jesus, falem das boas novas, para que todos possam ouvir. E quando todos ouvirem, aí sim Ele virá.
Vão pelo mundo todo. Não é à toa que somos salvar nações. Preguem o evangelho a todas as pessoas. E aí vem dizendo, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E dia 28 tem o batismo. Glória a Deus. Dia 28, vidas serão concretizadas que estarão sendo salvas. Vidas que creram no Senhor Jesus, que confessaram que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, estarão sendo batizadas para alcançar a salvação, junto com os que já têm a convicção. Mas quem não crê será condenado, e condenado a viver eternamente, queimando no lago de fogo de enxofre. E esses dias, inclusive, eu estava tentando imaginar. Me imaginar, na verdade. Porque eu não queria citar, né? Me colocar naquela posição. Mas foi o que eu estava imaginando. Me imaginando no inferno, queimando, sofrendo. E é um queimor, é uma dor que não cessa, que não acaba. E que não corrói. Não queima e vira pó. Queima eternamente. E eu fiquei imaginando, porque às vezes a gente sente uma dor. Eu tenho umas dores na coluna. E dói, e eu meio que me acostumo. Eu fiquei imaginando, meu Deus, não vai acostumar. Aquela dor não vai parecer que diminuiu por conta do decorrer do tempo. Não. Vai continuar queimando e doendo, porque é choro e ranger de dentes sem cessar. Não vai ser até um determinado tempo. Vai doer, vai queimar e não vai parar. É eternamente. E eu, ao me imaginar, eu ficava, meu Deus, como é que pode, meu Deus, coisa horrível. Só que o Senhor é justo. O Senhor é justo. E quando se diz que deve pregar o evangelho dele, é porque para que todos ouçam, para que todos entendam o que eu estou falando neste momento, para que todos tenham a convicção que existe sim o céu e o inferno, mas a gente tem a oportunidade de reinar com o Senhor Jesus no céu. A gente tem a oportunidade de não viver eternamente queimando e sofrendo lá embaixo. Quando nós dizemos sim ao Senhor Jesus, quando nós confessamos que Ele morreu, padeceu na cruz pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, quando nós confessamos isso perante as testemunhas, Ele nos dá o acesso. Quando nós nos aliançamos com o Senhor Jesus, o Pai nos dá o acesso aos céus. E muito mais Ele nos dá acesso. Porque o Senhor é abundante. O Senhor é perfeito demais. Ele nos concede o Consolador, o Espírito Santo. Ele nos dá acesso aos mistérios dele. Mistérios que eu nem imaginava que poderia haver, ocorrer de verdade, como sentir de fato a presença do Senhor. O Senhor é perfeito. E você que está nos assistindo, seja na live, seja presencialmente, o Senhor está te dando uma oportunidade. Se existe a necessidade, neste momento, no dia de hoje, de você ou voltar para o Senhor Jesus, para fazer uma aliança com Ele, para reinar com Ele, lá em cima, onde não há choro, nem ranger de dente, onde nós iremos andar em ruas de ouro, onde iremos somente adorar o Senhor e glorificar a Ele. Você tem a oportunidade de dizer o seu nome, dizer que aceita, que deseja se reconciliar, que deseja fazer parte disso tudo.
Deixa eu continuar. Segunda Timóteo 1, versículo 11. Já estou perto para concluir. Eu meio que eu já falei isso, né? Mas a vocação de Paulo já foi dita aqui. Que ele foi designado pregador, apóstolo e mestre. E ele sendo designado, nós podemos observar que, assim como eu citei, Deus ele nos chama. Deus ele tem um chamado para cada um que está aqui presente. Deus ele nos capacita e ele quer nos usar. E eu fiquei imaginando, Deus quer nos usar. Mas como é que Deus vai usar uma pessoa que está lá fora, que nunca ouviu falar de Jesus? Muitos dizem, eu já ouvi falar de Jesus. É aquele cara que morreu na cruz, né? Um dia, eu achava que eu sabia quem era Jesus. Eu era católica. Mas eu não conhecia o verdadeiro Jesus. Eu não sabia que Jesus, de fato, hoje em dia, pode curar. Pode fazer milagre. Pode usar pessoas. Pode se manifestar através do Espírito Santo. Não sabia de nada disso. Mas Deus, ele chama. Deus, ele convoca e aceita ele quem tem juízo, na verdade. Porque é meio óbvio a decisão que a gente deveria tomar. Enfim, perdi até a forma que eu falei agora. Mas lá em 2 Timóteo 4, no seu versículo 7, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, ele tinha a convicção de que ele já havia sido aprovado perante o Senhor. Ele tinha convicção. Ele disse que ele combateu o bom combate. Ele venceu as lutas, as batalhas travadas, as guerras. Ele venceu. E sim, nós podemos vencer também. Todas as batalhas, assim como Paulo fez. E depois ele disse que ele acabou a carreira. Já estava perto de morrer. Ele cumpriu com o chamado dele. Ele cumpriu com a vocação dele. Ele cumpriu com tudo que o Senhor direcionou, ordenou que ele fizesse. Ele cumpriu. E ele guardou a fé. E ele mostra claramente que ele tinha a certeza de que tudo que ele fez, enquanto estava vivo, ele fez para o Senhor, ele fez com excelência, ele deu o melhor dele. Ele tinha a convicção que ele poderia se apresentar perante o Senhor aprovado. Será que temos a convicção se estamos aprovados ou não? Eu, só de já não poder manejar na totalidade a palavra do Senhor, eu sei que ainda não estou aprovada. Mas eu tenho uma oportunidade. E eu irei me esforçar ao meu máximo. Eu irei me doar ao meu máximo, porque o Senhor fala. E Ele tem paciência. Só que existe um tempo. Existe um tempo que Ele virá. Um tempo que nós não teremos mais tempo. Inclusive, existe um tempo para tudo. Existe um tempo para tudo. E Paulo, ele tinha convicção para onde ele iria. Ele iria se apresentar, aprovado perante o Senhor lá nos céus. Será que todos que estão me ouvindo agora têm a convicção de que para onde irão? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11,
Paulo disse assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Isso me chamou a atenção, porque ele disse que Lucas estava com ele, porém, ele direciona para que tragam Marcos, pois ele era muito útil para o ministério, muito útil para a obra. Marcos era um vaso de honra. Marcos era um vaso santificado. Quem aqui quer ser um vaso de honra? Levanta a mão. Amém. Eu também, em nome de Jesus. Um vaso de honra é um vaso separado. É um vaso que está à disposição do Senhor. É um vaso que está preparado para cumprir a obra do Senhor, para cumprir o que Deus direcionar, para cumprir o que o líder direcionar a qualquer momento. E eu acho até engraçado porque quando o apóstolo... Eu só fui descer para entregar um carregador, encontrei o apóstolo no caminho, ele disse: você vai pregar amanhã. Eu falei: tá. Quase que não saiu, tá. Ele: o quê? Não quer não? Eu disse: tá. Na hora não veio empolgação de dizer eis-me aqui, mas o eis-me aqui estava rolando. E tem que rolar. Tem que ser assim. E o mais tremendo é porque quando a gente cumpre o que o Senhor direciona, somos um dos mais beneficiados. Enquanto eu estou aqui ministrando, enquanto eu estava preparando a palavra, o Senhor estava me cortando. Quanto tempo eu passei orando, o Senhor me mostra tudo o que eu preciso melhorar. Me mostra as minhas falhas. E foi a semana toda o Senhor: tá, toma aí, minha vida. Não quer. E eu dei glória a Deus. Porque a gente precisa se tornar um obreiro aprovado perante o Senhor. A gente precisa se doar para que o Senhor se revele e mostre tudo o que precisa ser moldado dentro de nós. Paulo era um vaso de honra. Marcos era um vaso de honra. Lucas estava com ele, também era um vaso de honra. Nós seremos um vaso de honra. Fiquem de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui em 1 Timóteo 6, para finalizar, o seu versículo 11 diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Aqui ele vem direcionando para que fujamos de todas as coisas ruins, todas as coisas que não glorificam a Deus, todas as coisas que não agradam, que não condizem com a palavra do Senhor. E traz alguns pequenos direcionamentos também. Mas depois Paulo vem dizendo: combate o bom combate da fé. Para a gente cumprir as promessas, os planos, o chamado do Senhor, precisamos crer que Ele fará, que Ele nos usará, que Ele irá nos capacitar. Precisamos ter a fé no Senhor para vencermos todas as lutas, as batalhas. Combater o bom combate, precisamos do Senhor. E quando diz o bom combate, como eu posso pensar que um combate pode ser bom? Mas se Deus é bom, o combate tem que ser com Ele. Só podemos vencer com Ele. Temos que estar de mãos dadas com Ele. Existe luta sim, existe luta lá fora,
existe luta aqui dentro. Mas com o Senhor o combate será bom. Com o Senhor os combates farão sentido. Com o Senhor, quando a gente vencer aquele combate, a gente vai entender: poxa, Deus, obrigada. A gente vai agradecer pelo combate. Aleluia. E aí depois vem dizendo: toma posse da vida eterna, mas lá em cima, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse da vida eterna. Fomos chamados para herdar a vida eterna. Fomos chamados para reinar com o Senhor Jesus, para estar lá em cima com Ele, príncipes e princesas reinando com Ele. Nós fomos chamados, gente. E depois vem dizendo que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E o que isso quer dizer? A boa confissão é confessar ao Filho de Deus. Confessar que o Filho de Deus é o nosso Salvador. A boa confissão. A boa confissão. Principalmente mediante ao Filho é que nós teremos acesso ao Pai. Eu espero que todos tenham entendido tudo o que eu disse. Eu gostaria de saber neste momento se existe alguém aqui neste momento que entendeu, que precisa entender que existe o céu e o inferno. Precisa entender que fomos chamados, separados para estar no céu. Mas cabe a nós tomarmos a melhor decisão. Precisa entender que é o Senhor quem faz, que é o Senhor quem capacita, que é o Senhor quem dá a força para podermos caminhar com Ele, para sermos purificados, para podermos sermos tratados, moldados. E acreditem, se eu estou dizendo que até agora eu preciso ser tratada, não é de um dia para a noite que estaremos na perfeição para dizer sim ao Senhor Jesus. É constantemente que somos tratados pelo Senhor, preparados. Quem aqui nesta noite, seja na live, seja aqui presencialmente, tem o desejo de fazer uma aliança com o Senhor Jesus, vem aqui na frente, por favor. Quando eu falo de aliança, ou até aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, diga o seu nome na live, vem aqui na frente. Mas quando eu falo de aliança, eu estou falando sobre um relacionamento. Um relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo. Um relacionamento com o Senhor Jesus. Acredite que Ele vai fazer de tudo para que você seja feliz. Mas como já diz a palavra, existe muita felicidade lá em cima. Então não fique se prendendo às coisas que acontecem aqui na terra. Não se prenda às coisas que o mundo te oferece. Mas se prenda ao que você pode herdar lá em cima, no céu, depois desta vida aqui terrena. Em nome de Jesus. Deus chama, Deus dá a oportunidade. E assim como foi dito, existe um tempo